Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu Semana do Judiciário. Eu sou Débora Azevedo e você acompanha a partir de agora as principais notícias do Tribunal de Justiça do Amazonas. 27 instituições e autoridades aderem ao Pacto pela Primeira Infância. Desembargadora Socorro Guedes ministra palestra no simpósio Elas na Política. Unidades do TEJAN recebem atividades do Setembro Amarelo. Servidores do TEJAN participam de videoconferência do CNJ como parte das ações para aprimorar as audiências de custódia. – 27 instituições aderem ao Pacto pela Primeira Infância durante um evento promovido pelo CNJ aqui em Manaus. O seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, Região Norte, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, reuniu 27 instituições nos dias 19 e 20 de setembro, no auditório do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Lopes, prédio anexo à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na abertura, autoridades presentes aderiram ao Pacto pela Primeira Infância, reforçando o compromisso com o marco legal da primeira infância, como é conhecida a Lei Federal 13.257 de 2016, que trata das políticas públicas para crianças de até 6 anos de idade. O seminário reuniu magistrados, procuradores, promotores, defensores públicos, advogados, equipes psicossociais, jurídicas e demais profissionais do sistema de garantia do direito que atua na região norte, além de especialistas e representantes dos 3 poderes e do terceiro setor, para tratar sobre a articulação das principais políticas de atenção à primeira infância com o sistema de justiça. As experiências vivenciadas pelas instituições da região norte sobre a problemática da infância dentro das etnias foi considerada de grande importância. Não só das crianças indígenas, quilombolas, mas também das crianças que estão vindo, que estão chegando, as imigrantes, né, as crianças imigrantes, que é uma situação recente, é uma situação recorrente, né? Nós estamos aqui ao lado da Venezuela, somos um país de fronteira, então assim, Roraima trouxe a sua experiência, né, como lidar com isso, com essas crianças, com a situação dessas crianças, então assim, é realmente assim, rico em informações, uma programação recheada para quem quer realmente se engajar na área da primeira infância, para quem quer conhecer os projetos. Muitas coisas eu mesma nem conhecia, né? Então assim, está me propiciando caminhos novos, ideias novas. A gente tem que discutir as questões, são questões delicadas que têm que vir à tona e que devem ser debatidas. Não tem uma solução pronta, dá pra gente esperar que a gente vai chegar, consegue uma solução daqui, mas tem que, a problemática tem que vir à tona, tem que ser discutida com diversos atores. O encerramento aconteceu na sexta-feira, dia 20, com a apresentação do grupo de violino infantil do Liceu de Artes Cláudio Santoro e participação especial do levantador de toadas da Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso, Davi Assayag, acompanhado das crianças da Escolinha da Agremiação. Em seminário do Conselho Nacional de Justiça, prefeita de Roraima divulga ações que consolidaram a capital roraimense como a capital da primeira infância. Considerada no Brasil a capital da primeira infância, Boa Vista foi evidenciada durante o seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça na última semana em Manaus. No encontro, os projetos governamentais desenvolvidos desde 2013 na capital de Roraima foram apresentados pela prefeita municipal Tereza Surita. Dentre as várias ações desenvolvidas em prol da primeira infância, a prefeita citou as intervenções urbanísticas na cidade, a disponibilização de espaços para amamentação, projetos de combate à mortalidade infantil e a criação de espaços lúdicos, tais como praças e ambientação temática de pontos de ônibus.
Tereza Surita também mencionou que na capital foi inaugurado um Baby Spa para incentivar o cuidado e o desenvolvimento das crianças logo nos primeiros meses de vida e que também foi estabelecido um currículo escolar específico para o atendimento a crianças de até 6 anos de idade. Para a prefeita, a atenção à primeira infância deve ser, antes de tudo, uma decisão política. A gente trabalha com um plano de governo. Então, o mesmo peso que tem uma obra, que tem uma urbanização, que tem uma drenagem, um asfalto, tem também a primeira infância. Então, a gente trabalha com esse olhar e com essa decisão política. E é um programa que não pertence a uma secretaria, pertence a toda a prefeitura. Então, todos sabem a importância da primeira infância. E a gente desenvolve ações com esse olhar. Então você pega o recurso que você tem e trabalha investindo, lembrando também da criança e da sua primeira infância numa cidade. Desembargadora Socorro Guedes ministra palestra promovida pela OAB com o tema Elas na Política. A desembargadora Socorro Guedes ministrou a palestra O Poder Judiciário e a Representatividade Feminina na Política durante o primeiro seminário Elas na Política, realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. A iniciativa da Comissão da Mulher Advogada da OAB, o evento reuniu autoridades das áreas jurídicas e política. Ainda durante a palestra, a desembargadora Socorro Guedes fez um retrospecto das últimas eleições no país, destacando dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, segundo os quais um total de 9.000 mulheres concorreram a um cargo eletivo nas eleições gerais de 2018. Membros do Comitê Gestor do Projeto Manaós têm acesso a treinamento. O projeto foi lançado no último mês pelo presidente da Corte, desembargador Iedo Simões, e com a iniciativa o TEJAN vai potencializar a utilização do sistema SAGE, com foco em recorde de produtividade. No treinamento realizado na última semana, a empresa Softplan apresentou ao comitê as funcionalidades do painel de acompanhamento do projeto. Este painel foi disponibilizado à gestão do tribunal, que em tempo real passa a ter acesso às principais estatísticas da Justiça Estadual. O treinamento ocorreu na sede do TEJAN e dele participaram o juiz auxiliar da Presidência da Corte, Alexandre Novaes, o diretor de TI, Tiago Facundo, o diretor da Divisão de Divulgação, Álvaro Corado, e o coordenador de Fiscalização e Auditoria do SAGE, Eduardo Pinheiro. Unidades do TEJAN recebem atividades do Setembro Amarelo. O Tribunal de Justiça do Amazonas realiza neste mês uma programação especial que marca a adesão da Corte à Campanha Mundial de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, denominada Setembro Amarelo. Voltada para os servidores, a campanha tem como objetivo trabalhar a conscientização sobre a prevenção do suicídio, abordando a necessidade de atenção aos fatores psicológicos e transtornos mentais relacionados. Na última segunda-feira, dia 16, a ação foi realizada no Juizado da Infância e Juventude Infracional, localizado no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. As atividades foram finalizadas no dia 27, no Fórum Mário Versosa. O Setembro Amarelo é uma campanha da Organização Mundial de Saúde e o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas anualmente participa com atividades relacionadas ao tema, direcionadas aos servidores, magistrados, os dependentes, enfim, a todo o público que adentra, trabalha dentro da instituição. O tema suicídio é um tabu na sociedade, né? É difícil de abordar, é difícil das pessoas que sofrem também comentarem por conta do preconceito que há em relação à saúde mental, né? Então, havendo uma campanha como essa, no Setembro Amarelo, né, a gente possibilita o espaço de fala para as pessoas, né, para que elas coloquem, para que elas possam sentir-se acolhidas, para que elas não precisem sofrer o preconceito que a gente sabe que existe ainda, né, em relação aos transtornos mentais, em relação ao sofrimento emocional, né. A gente fala do Setembro Amarelo, né, enquanto ponto de partida para uma conscientização. Porém, a gente tem que lembrar que essa preocupação deve existir o ano inteiro. Nós estamos tendo o mês de Setembro Amarelo, que é justamente a conscientização sobre a depressão e também sobre o suicídio. Que nós temos grandes números, não só na parte da população amazonense, mas também em todo o Brasil.
tem se verificado também que o número de adolescentes e de crianças também é muito grande em relação a suicídios. Tem que eu posso dizer, um índice elevado no Brasil que estão fazendo inclusive campanhas nacionais acerca disso, da conscientização e até do tratamento psicológico e psiquiátrico em relação a crianças e adolescentes. Nós temos visto um número muito grande que chega na faixa de 30 a 40 suicídios. A terceira causa maior hoje de morte de adolescentes é o suicídio. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2011 e 2015, o número de suicídios no Brasil cresceu 12%. É a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 e 29 anos. No Brasil, aproximadamente 11 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo que 79% são homens e 21% são mulheres. Servidores do TEJAN participam de conferência do CNJ como parte das ações para aprimorar as audiências de custódia. A atividade foi organizada pelo programa Justiça Presente do CNJ e alcançou servidores de tribunais de todo o país que atuam nas secretarias de audiências de custódia. A atividade teve a participação de 55 unidades judiciárias de todo o Brasil e o objetivo da reunião online foi propiciar aos servidores dos vários tribunais de justiça uma oportunidade para o compartilhamento de experiências e trocar ideias, visando ao aperfeiçoamento do sistema de audiência de custódia, o SISTAC. A videoconferência foi mediada pelo coordenador adjunto do eixo 1 do programa Justiça Presente, Rafael Barreto, que estava na sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Em Manaus, o webinário esteve sob a coordenação da consultora de audiência de custódia do CNJ, Luana Marley. Durante a videoconferência foram apresentadas as mudanças no SISTAC para orientar os servidores e profissionais encarregados de alimentação do sistema dos estados. Resolução aprovada pelo Pleno do TEJAN formaliza audiências realizadas por meio de videoconferência. O projeto foi aprovado de forma unânime pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas e terá como piloto a utilização do sistema pela terceira VCUT, que funciona no Fórum Enoque Reis. A providência do TEJAN atende a dispositivos da Constituição Federal e está alinhado aos apontamentos do Código de Processo Penal, que permite o interrogatório de réus presos por videoconferência, considerando ainda o benefício para a jurisdição criminal com a redução do tempo de tramitação dos processos. Dentre os dispositivos que normatizam o uso do sistema de videoconferências em audiências criminais do Estado, a resolução indica que o tribunal poderá celebrar convênio com órgãos externos para a integração desses sistemas, que é assegurado ao acusado o direito de assistir pelo mesmo sistema a audiência de instrução e julgamento e que este tem direito à presença de advogado ou defensor durante a audiência. A Resolução 17/2019 foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do último dia 18 de setembro e pode ser acessado em www.tejan.jus.br. Presidente do TEJAN se reúne com representantes de empresa chinesa interessada em se instalar no Polo Industrial de Manaus. Atuando no ramo de confecção de baterias de lítio e também de placas para captação de energia solar, a empresa Zhangjiakou Launch Technology pretende instalar uma filial no Polo Industrial de Manaus. Por esse motivo, seus executivos estiveram na última semana na capital amazonense e reuniram-se com representantes da Suframa e com gestores públicos. No encontro, o presidente do TEJAN falou sobre a satisfação do Amazonas em um futuro próximo poder contar com a corporação em seu polo industrial, comentando que a chegada da empresa vai contribuir com o desenvolvimento regional a partir da geração de empregos. Ao conhecer as especificidades de um dos ramos de atuação da empresa, o presidente da corte também comentou sobre a perspectiva sustentável do tribunal em implantar futuramente sistema de captação de energia em suas unidades judiciárias. VEP conclui mutirão no Compage com revisão de 300 processos dos presos do regime fechado. A Vara de Execução Penal concluiu nesta semana o mutirão organizado para análise de processos de presos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, que fica no quilômetro 8 da BR-174.
A atividade, iniciada na última segunda-feira, foi coordenada pelo juiz Rômulo Garcia Barros Silva e teve a parceria do Ministério Público do Amazonas, da Defensoria Pública do Estado, bem como da Secretaria de Administração Penitenciária. De acordo com o juiz Rômulo, nos 3 dias de trabalho, cerca de 300 processos passaram por revisão na unidade prisional. Na hora que a gente analisa a situação do preso, a gente analisa, já passa para ele quando é o benefício e se já houver, já reconhece. Ele está fazendo aqui a audiência em que esse senhor vai ter um indulto reconhecido, então a pena dele vai ser extinta por um indulto do presidente Temer e a pena dele hoje vai acabar. Então esse mutirão teve esse benefício aqui que vai acabar de ser reconhecido. Um dos casos analisados foi o do ajudante de obras José Paulino, de 53 anos, que teve a pena extinta por conta de um indulto presidencial publicado em dezembro de 2017 pelo então presidente Michel Temer, que concedeu perdão para quem tivesse cometido crimes sem violação ou grave ameaça. Realmente, para mim, foi uma surpresa que Deus concedeu, maravilhosa, e só tenho a agradecer e agradecer a Deus mesmo, o presidente, isso que está fazendo. Eu acredito que não só por mim, para muitos outros que está acontecendo esse indulto hoje aqui. Realmente foi uma grande surpresa. O juiz Rômulo Garcia frisou que a atividade realizada na unidade prisional ganhou em agilidade com a participação dos novos juízes do tribunal, os magistrados Otávio Ferraro, Leonardo Carvalho, Emanuel de Souza e Andressa Piazzi. Hoje a gente está utilizando os colegas, os novos juízes que tomaram posse no estado do Amazonas recentemente, então essa atividade faz parte do curso de formação e a gente vem fazendo o mesmo trabalho que vem sendo desenvolvido nas outras unidades, que é cadastrar as digitais, a biometria, coletar a foto e passar a situação para o apenado. Então hoje nós estamos aqui com 4 juízes novos, em que hoje eles vão fazer esse trabalho também do censo, mas hoje a gente começou pelos casos que a gente identificou que necessitavam de audiência. O projeto Encontrar Alguém é destacado durante o Pacto Nacional pela Primeira Infância, promovido pelo CNJ em Manaus. O seminário foi concluído na última sexta-feira e, dentre as boas práticas debatidas e divulgadas, esteve o projeto Encontrar Alguém, por meio do qual o TEJAN, através da Coordenadoria da Infância e da Juventude, facilita a adoção de crianças e adolescentes tidos como de difícil recolocação em famílias substitutas. O projeto foi exposto pela juíza Rebeca de Mendonça Lima, que em sua explanação citou o impacto social da ação, que divulga de forma responsável e padronizada imagens e informações sobre crianças e adolescentes inseridos no Cadastro Nacional de Adoção. Pelo projeto, com o consentimento das crianças e adolescentes, vídeos de curta duração contando suas histórias são divulgados em cinemas, teatros e em outros canais de divulgação. Conforme a juíza, em seu primeiro ano, os resultados do projeto são promissores. Nós mostramos aqui que o Encontrar Alguém, que é o projeto, é a boa prática de busca ativa do estado do Amazonas e acredito que seja o primeiro da região norte, tem tido muito êxito, por conta do resultado, do número de crianças e adolescentes que estão inseridos em famílias substitutas e que estão em estágio de convivência. Até agora nós não tivemos nenhuma devolução, nós já tivemos um caso de adoção finalizado e muitas pessoas têm se interessado em ver os vídeos. E a gente está fazendo essa divulgação de uma maneira responsável, Essa exposição dessas crianças e desses adolescentes foi autorizada, através de resolução do Tribunal de Justiça. Então, é um trabalho de busca ativa que tem tido muitos resultados. Então, assim, o que demonstra que com um pouco de boa vontade, com um pouco de esforço até moral mesmo, a gente pode fazer alguma coisa por elas. Magistrados e servidores do TEJAN participam de capacitação do novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A Coordenadoria da Infância e Juventude, em parceria com a Escola Superior de Magistratura do Amazonas, promoveu em Manaus um treinamento direcionado a magistrados e servidores que atuam no segmento da infância e juventude, tendo como foco o novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A abertura do treinamento foi feita pela coordenadora da Infância e Juventude e titular do Juizado da Infância e Juventude Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas, juíza Rebeca de Mendonça Lima. A capacitação foi realizada no Laboratório de Informática do Centro Universitário FAMetro,
localizado na Avenida Constantino Neri, no bairro Chapada, e foi conduzido pela servidora do Conselho Nacional de Justiça, Isabelle Fontana de Mota. Bom, hoje o treinamento do Sistema Nacional de Adoção é fundamental para que todos nós possamos usar esses mecanismos que o Conselho Nacional de Justiça nos diz, e também o ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, prevê a habilitação e o cadastro. Então, para tanto, em agosto foi lançado um novo sistema de adoção, o cadastro mudou, está diferente do que era usado antes, então é necessário que todos nós possamos aprender a manuseá-lo para então ajudar nas nossas... É uma ferramenta importantíssima e crucial para o nosso trabalho, né? Para quem tem os processos de adoção tramitando. E principalmente para os colegas do interior que ainda não usam o cadastro, para que eles possam usar, não é? Mesmo nós sabemos as dificuldades de internet no interior, mas é importante que saibam, não é, como ser manuseado esses cadastros, porque não é só um, e que eles sejam efetivamente usados para facilitar os processos. Esse novo sistema, ele vem de um desejo do CNJ em realmente valorizar a infância e juventude, principalmente da área protetiva. Tanto que, nessa mesma época, agora estamos tendo o lançamento do Pacto Nacional da Primeira Infância aqui na região norte, né? Então é um momento realmente que o CNJ está valorizando a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. E esse novo sistema vem justamente com esse intuito, fazer com que as nossas crianças e adolescentes fiquem acolhidas por menos tempo, que a gente consiga a reintegração aos genitores ou colocação em família substituta através da adoção. A capacitação teve como objetivo atualizar os magistrados e servidores quanto à portaria número 1, de 6 de março de 2018, por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça instituiu um grupo de trabalho multidisciplinar para a execução das ações necessárias à implementação da modernização do Cadastro Nacional de Adoção e do Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas. Tejan condena a concessionária por revender carros a terceiros utilizando o nome de clientes. A decisão é da primeira Câmara Civil, que confirmou sentença de primeira instância, condenando a concessionária a indenizar uma cliente em R$20 mil, por ter utilizado seu nome e sua assinatura fraudada para a revenda de veículo a uma terceira pessoa. A cliente é microempreendedora e havia adquirido um veículo na concessionária com incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, em razão da atividade profissional que exerce. Para a relatora do processo, desembargadora Joana dos Santos Meirelles, o ocorrido é gravíssimo, e o serviço prestado pela concessionária foi defeituoso, na medida em que não ofereceu a necessária segurança que o consumidor dele pode esperar. Para a desembargadora, casos como esses revelam os motivos pelos quais os consumidores recorrem cada vez mais ao Poder Judiciário para tutelar os seus direitos, diuturnamente violados pelas grandes empresas fornecedoras de serviços. Magistrados do Tejan participam de homenagem ao Defensor Público Geral na Aleam. O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Wellington José de Araújo, representou a Corte Estadual de Justiça na solenidade de entrega da Medalha do Mérito Rui Araújo ao Defensor Público Geral do Estado, Rafael Barbosa. A solenidade foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas e também contou com a presença do ouvidor-geral do Tribunal, desembargador Elci Simões de Oliveira, entre outros magistrados. O desembargador Wellington José de Araújo afirmou que Rafael Barbosa é merecedor de todas as homenagens porque se destaca à frente da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Pois é, eu estou representando o tribunal como presidente para esse ato, e é uma honra participar dessa solenidade porque o Dr. Rafael é meu amigo particular e é merecedor dessa medalha porque tem méritos. Rafael Barbosa disse que não esperava a homenagem e que, no seu entendimento, para receber a maior honraria seria necessário contribuir ainda mais para o estado do Amazonas. Em primeiro lugar, eu disse para o cabo, quando ele me avisou que iria fazer a proposição, que eu achava que era injusta, né? Eu já vim aqui para outras solenidades, de outras autoridades, sempre, claro, tive a esperança de um dia receber a medalha, mas eu imaginei que eu tivesse que assumir muitos cargos públicos, aumentar muito a defensoria, atender muita população para merecer, porque eu acho que realmente é uma comenda significativa e só mesmo quem faz muito pelo Estado é que mereceria receber.
mas de todo modo eu fico muito feliz por estar recebendo, mas não deixo de dividir com todos os defensores, servidores, porque a medalha ela tem uma relação direta com a minha profissão e obviamente que a defensoria não é o Rafael é o menos da defensoria, a defensoria são os defensores e eu divido com eles essa comenda, essa homenagem. Este foi o seu Semana do Judiciário. Obrigada pela companhia e até a próxima.